Alô, Debitos, tudo bem? Aqui é o Rafael Campos e hoje nós vamos fazer um episódio um tanto diferente. Eu irei falar um pouco sobre a constituição da leitura do Wikipedia como um roteiro de construção de universo. Mais especificamente do Brasil. Vamos entrar na página do Brasil, no caso Wikipedia, /wiki /Brasil, para saber se a formatação é interessante para a gente usar como guia e depois dar o nosso veredito. Então, pessoal, estamos aqui com o site do Wikipedia aberto e já até deixei aqui separado Brasil, porque uma coisa é, nós já trouxemos grapes, hermetic, spam e futuramente queremos trazer vários outros acrônimos diferentes, mas um inscrito, ele perguntou assim para mim, será que não seria possível utilizar o site do Wikipedia para a construção de mundo fantástico? No caso, por exemplo, basear uma pesquisa feita do Brasil, ou de algum estado, ou uma cidade, ou algum evento. Então, no caso, eu decidi fazer esse questionamento e me perguntar, será que é possível, então, utilizar das informações do site ou se inspirar? Antemão, eu já vou dizer que sim, é possível, toda e qualquer coisa pode ser uma fonte de construção criativa, só que no caso você precisa entender como buscar. Não é só simplesmente jogar na internet e pedir alguma coisa. Claro, com as inteligências artificiais de hoje você consegue muita ajuda. No caso, pedir para um chat GPT ou qualquer outro inteligência de geração de texto, ele consegue criar coisas para vocês e isso aí é algo bem fácil. No caso, se a gente for escrever alguns anos atrás, era um pouco mais complicado. Porém, aqui já é um pouco diferente, mas vamos ver onde isso vai dar e como a gente pode entender a utilização dessas referências como forma de criação. Então já pega aqui Brasil e a gente já entra com a página principal. Coloquei primeiramente, né, nesse formato mais escuro para não machucar o olho, né, porque né, já passa dos 30, a gente já fica aí bem mais sensível. Então é interessante porque aqui ó, já começa com as conexões. Aqui nós já temos etimologia, história, geografia, demografia, governo e política, subdivisões, economia, infraestrutura, cultura e né, notas de referência e ligações externas. É interessante porque a ideia quando a gente fala de um acrônimo é construir com passo a passo. Então aqui você já consegue ter uma ideia de uma linha de raciocínio de construção de um país, por exemplo. Começa com a nomenclatura desse país, no caso do Brasil, a República Federativa do Brasil, e tem já o começo interessante, com a etimologia trazendo a proposta do que seria o raiz, né, a parte raízes etimológica do Brasil, são diferentes construções e tudo mais e tal. Então é interessante que a formatação que tem aqui no Wikipedia já traz algumas coisas interessantes, mas antes disso, vamos subir e começar desde o começo na página. Olha o que é interessante. No caso, começa Brasil, localmente Brasil, e é interessante porque o que acontece? Aqui tem uma proposta bem meio chuleca, mas é interessante, de pronúncia. Então, começando assim, vou construir um mundo fantástico, no caso, um país fantástico, e a língua falada nesse país talvez não seja necessariamente humano. Ou no caso comum, se for falar em RPG, ou inglês, se a gente estiver falando de filmes americanos, de diversos fatores. Mas se você vai construir uma língua fantástica, ou uma adaptação de uma língua, ou simplesmente criar um nome diferente, você pode colocar dentro das observações, ou até mesmo na nota de rodapé, como que seria a pronúncia dessa língua dentro da construção daquele país. Caso eles falem realmente o português ou fale uma língua comum, mas você queira criar um vocábulo diferente que represente essa estruturação, você pode fazer como já colocado aqui, onde Brasil, no caso poderia ter um Z, um U, ou um Z como se W com som de V, com som de U ao mesmo tempo,
Então é interessante que mesmo que não seja algo mais pontual, aqui já traz algo interessante para nós, onde temos essa parte fonética da estrutura. E aqui nós temos aquele comecinho. Brasil, oficialmente, República do Brasil, um dos maiores da América do Sul, região América Latina, era aqui do meu território nacional, blá 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 blá. E cada um trazendo aqui alguns links interessantes que você pode ir puxando e aumentando as suas gamas de relações. Só que o que é interessante nessa composição aqui? Esse começo que nós temos é um resumão interessante, ou seja, apesar de não ser necessariamente um genius loci, porque a proposta do genius loci é ser uma ideia conceitual, quando a gente falou do diamante duplo, onde nós temos uma ideia, expande, depois filtra nessa ideia, expande, filtra, e aqui nós temos a nata, você pode, ao fazer a construção do seu universo, a partir da ideia geral do genius loci, a expansão dentro desse diamante duplo, você coloca aqui essa ideia, onde você vai colocando tudo que você vai colocando, e quando você for construir a proposta de apresentação do seu universo, a apresentação dessa sua localidade, você utiliza desse diamante duplo para a construção do resumo, do sumário nectante daquilo que você for fazer. Então é legal que quando você for construir o seu documento, isso aqui. E o legal é que, por exemplo, quando você for, no caso, construir uma história, um capítulo, uma citação, e você precisar de um documento rápido da nata da sua criação, o diamante duplo é interessante para você ter essa coisa mais fácil. Porque imagina só, vou construir um capítulo, vou escrever um capítulo da minha história que se passa dentro desse país. Ah, mas país é uma coisa grande, mas que seja dentro dessa cidade. Vou falar que o Brasil seja uma cidade. Imagina só você ter um documento de 10, 15, 20 páginas com tudo que você já fez sobre ele e você ter que ler ele 2, 3 vezes para conseguir pegar as essências e as informações importantes. Então o legal é que quando você for fazer tudo isso, o seu diamante duplo serve como uma construção resumida daquilo que você fez, para você ter uma guia rápida para informação, aqui. Aí beleza, agora eu vou aprofundar algum aspecto. Todos os episódios de iceberg cultural que a gente está fazendo para ter uma expansão. Ah, eu quero expandir mais aqui. Ah, eu quero fazer uma referência onde o meu protagonista vai estar conversando com alguma coisa relacionada à religião. Ah, a minha protagonista vai estar tendo um conflito com o antagonista que é mais relacionado à economia da cidade. Perfeito. Com isso você consegue isso. Então, acho interessante esse começo aqui que traz esse princípio desse diamante duplo e aqui mais uma ficha cartográfica aí para você colocar as informações importantes. Então, o legal aqui, quando a gente fala de etimologia, caso você queira construir algo mais relacionado a etimológico, é que aqui, quando a gente fala de etimologia, estamos falando de origens. Então aqui, ó, raízes etimológicas. Etimologia é o campo de estudo de linguística que se trata da história ou origem das palavras e das explicações do significado das palavras através da análise de elementos que as constituem. Em outros termos, é o estudo da composição dos vocábulos das regras da sua evolução histórica. Nós falamos num episódio recente sobre ideofonias. Obviamente, ideofonia e etimologia são coisas bem diferentes, porém todos eles estão dentro da área linguística, do estudo da linguística, onde a linguística está diretamente relacionada com conceitos históricos, criações de raízes e toda a referência puxada. Tanto que muitas vezes algumas palavras hoje em dia são puxadas do latim, são puxadas do grego. Então muitas vezes você consegue entender tanto a pronúncia quanto a conjugação e outros formatos a partir de saber se é puxado de um ou é puxado de outro. E legal de que quando falamos de algo etimológico, a gente já começa a criar fatores históricos, fatores culturais, linha do tempo, estipulação da construção da morfologia, caso você queira fazer uma espécie diferente, ou você queira fazer uma adaptação, ou você queira fazer uma evolução especulativa de alguma raça já existente.
Então é interessante que quando você simplesmente denomina aqui Brasil, significa uma origem daqui, uma origem de lá, que puxou disso, que puxou daquele outro, você consegue ter essas ideias. Tanto que aqui fala um pouco sobre fenício, fala um pouco sobre o derivado do pau-brasil, uma árvore nativa, já mostrando um pouco do aspecto mais patriota, da origem do nome. Já fala um pouco da madeira e da tintura, um pouco mais da economia da região. Então é interessante porque você consegue, na utilização da criação do seu vocábulo Brasil etimologicamente, você pode brincar com esses fatores históricos. Você coloca, por exemplo, que o seu país ou a sua cidade se chama, sei lá, Tintaruíba. Tintaruíba sonorifica um pouco que parece algo indígena ou meio que povos originários. Ok, mas na verdade, historicamente, Tintaruíba vem de Tintares, que na verdade é o sobrenome do rei que chegou, e o Iba, que na verdade é o nome do mar que banha o país. Então, na verdade, você já está trazendo que esse país tem uma origem, no caso de reinado, que foi chego numa colonização, talvez pacífica ou não, pelo mar, mas para trazer um pouco de amizade com os povos originários, quis trazer uma sonorização mais nativa para que os povos presentes tenham uma certa apreciação pela colonização. Então você consegue brincar um pouco com essa ideia, dizendo que tem mais isso ou mais aquele outro. Então fica uma dica bem interessante. Se um dia vocês quiserem construir a sua história, ou no caso a sua cidade, começando pela etimologia, é algo bem interessante. Se por acaso vocês gostarem dessa ideia, eu posso fazer um vídeo focado em estudos etimológicos. A gente pode brincar um pouco e desmiuçando um pouco mais esse conceito de como começar a construção etimológica de algo, trazendo essa proposta. Seguindo aqui, pegando em história, a gente tem todos os fatores. Olha o que é interessante. Aqui traz período pré-colonial, depois traz colonização europeia, depois Reino Unido com Portugal, independência e império, Primeira República era Vargas, aí vai toda, já vai para Quarta República e ditadura militar, Sexta República e tudo mais. Agora, o que é interessante daqui, apesar da conformação eu não gostar muito de como foi colocado aqui, apesar de tudo mais, não sou historiador para ter um fator mais forte nessa separação. O que é interessante que a gente tem aqui nessa composição histórica? Essa composição histórica nada mais é do que linha do tempo. E é interessante, principalmente quando você vai construir uma localidade, porque linha do tempo está diretamente relacionada em fatores de construção social e construção cultural. Uma coisa que é bem forte, principalmente em povos colonizados, é a influência dos seus colonizadores e das migrações. Quando a gente fala de povos colonizadores, diferente de povos colonizados, é que os povos colonizadores, muitas vezes, eles têm um fator cultural, principalmente fatores de unificação. Porque muitas vezes a unificação daqueles povos que se tornou aquele país. Quando falamos de povos colonizados, muitas vezes essa unificação, além de ser tardia, é muitas vezes forçada, criando aspectos históricos e de composição cultural, às vezes quebrado, às vezes meio troncho, ou até meio que contraditórios. Porque da mesma forma que pedaço do povo tem uma origem X, a outra metade do povo tem uma origem Y, porém tiver uma influência forte do seu colonizador, acontece a mescla e a unificação um pouco estranha. Em povos como, por exemplo, o Brasil, que ele é multicultural, nós temos dentro da cultura brasileira
tantas diversidade que faz com que não tenha um aspecto muito claro e objetivo. A gente pega, por exemplo, cultura nórdica. É muito claro e muito fácil observar o que é cultura nórdica. Cultura celta, greco-romana. Mas quando a gente fala de cultura brasileira, nós temos aspectos orientais, aspectos africanos, aspectos europeus, aspectos nativo-americanos. E tudo isso é cultura brasileira. E pelo fato dessa multipolarização cultural, muitas vezes a gente tem uma dificuldade em definir o que seria a cultura brasileira com algo muito característico. Porque da mesma forma que nós temos um lobisomem que é puxada de uma origem europeia, nós temos boitatá, por exemplo, que é de origem indígena, e nós temos, por exemplo, o negrinho do pastoreio, que é uma referência histórica da escravidão que veio de origem africana. Então você vê que dentro da mitologia brasileira nós temos aspectos diferentes, puxados de culturas diferentes. Então o legal de quando você for constituir a parte histórica do seu mundo, ou da sua cidade, principalmente da sua localidade, saiba que história nada mais é do que o fator de construção de linha do tempo que vai interferir em todo o aspecto sociocultural e principalmente iceberg cultural que a gente está fazendo. Todos os vídeos que eu trago de iceberg cultural, ele possui uma origem, uma raiz muito forte na linha do tempo. Porque os seus preconceitos, as suas formas de pensar, as suas formas de agir, como interage com tal coisa, como é o seu aspecto de beleza, tudo isso é a soma de toda a cultura e a sociedade, imposta ou não, perante aquilo. Se a gente pega, por exemplo, os cortes de cabelo que nós temos na Coreia do Norte, são cópias ou pequenas variações do corte de cabelo do presidente interino da Coreia do Norte. Com isso, você percebe que toda a parte estilosa ou aspecto de beleza está diretamente relacionado ao poder político. Então é interessante que quando você for estipular a linha do tempo da sua história ou a linha do tempo da sua localidade, colocar os aspectos importantes que tiveram a maior influência num âmbito geral é interessante. Você pode, obviamente, expandir o quanto você quiser. Só que aqui, por exemplo, o período pré-colonial, basicamente, ele tem como aspecto a instituição, no caso mais de hereditariedade, dos povos originários e o quanto isso interfere na constituição daquelas pessoas. No caso aqui, na parte da colonização europeia, vamos dizer que período pré-colonial para a colonização europeia, período pré-colonial pode ser qualquer coisa. Tanto aqui, ó, história pré-cambriana do Brasil, ou seja, desde o início do hominídeo até o período da chegada dos portugueses, tudo isso é pré-colonial. Mas você pode estipular quais seriam os principais eventos de constituição histórica para a construção da sua localidade. O que é interessante? A população ameríndia, que fala sobre os povos indígenas, ou mais especificamente a galera do Tupi-Guarani, ou a galera dos Guaranis, ou Tupiniquins, ou Tupinambás. Ah não, vou falar mais um pouco na relação dos Tupis com o Rio Grande do Sul ou com o Rio Grande do Norte, onde nós temos esses extremos, o extremo sul e o extremo norte do país, mostrando as partes limitantes da região. Falamos sobre ecótonos e como estipular limites no nosso território, qual que é o ponto máximo e o ponto mínimo das suas extremidades culturais, até que ponto esse limite ele é fluido ou não para ter essa diversidade. Então o legal do ponto histórico, quando você for considerar, basicamente é você ver o quanto vai ter a construção pontual daquilo que você vai colocar. Então, seguindo aqui a colonização território e tudo mais, então você vai colocando e estipulando quais são os pontos mais importantes da sua construção histórica. Chegando em geografia. É interessante porque geografia, onde a gente separou como clima, topografia, hidrografia, biodiversidade e meio ambiente, é algo interessante para você estipular como um formato de composição física para aquilo que você quer fazer.
Geografia, a gente até muitas vezes coloca, no caso do Grapes, pode ser G de geografia, alguns podem mudar, ou como government, vai aí do que for, mas o Grapes mais relacionado a geography. Outros colocam, por exemplo, no Hermetics, o topografia. Óbvio que topografia não é a mesma coisa que geografia. São coisas diferentes, mas são partes do mesmo estudo quando a gente for considerar de uma forma geral. O legal é que o que acontece? Aqui ele traz uma proposta maior como uma composição interessante em relação a tamanho, comparando com outras regiões. Fala um pouco de trópicos relacionado, fala um pouco de linha de Equador, fala um pouco das algumas regiões importantes, fala um pouco de fronteiras. Então essa parte inicial, ela está diretamente ligada, principalmente, com a formatação do território como um todo. Aqui é legal porque clima, até a gente tem aqui a parte de clima mais pontual, falando sobre os microclimas brasileiros. Só que o interessante, quando a gente define clima, nós já estamos começando a definir, novamente, aspectos que vão influenciar diretamente na sua cultura. Cidades, a origem de cidades nascem principalmente próximas de água. Então, estipular se a região tem muita chuva, pouca chuva, se estipular que ela tem uma conformação de temperatura máxima e mínima, além de você já entender que o clima X está diretamente ligado aqui à parte de biodiversidade e qual seria os biomas encontrados, você pode, tanto aqui, ó, biomas e vegetação. Então é interessante que, ao estipular clima, algo que você pode muito bem pegar o sistema Köppen e ver qual que é o aspecto que você acha mais interessante. Poxa, eu queria que a minha cidade tivesse mais ou menos um aspecto, por exemplo, climático da Austrália. Temos aqui a parte da Austrália que estipula qual seria o ponto. É uma parte mais desértica, uma parte mais litorânea, mais norte, mais sul. Não, eu queria que fosse mais como a Irlanda. Não, eu queria que fosse mais como a parte do Brasil, mais a parte norte, mais a parte sul. Não, na verdade eu queria mais ou menos a parte mais mediterrânea da Europa, da Ásia. Então você pode, pegando esse sistema Köppen e ver mais ou menos o que você acha interessante para começar. Porque dentro disso nós já temos também os microclimas, que vão estipulando dentro, eu quero uma região deserta. Só que o desértico, você quer um deserto quente, um deserto frio, um deserto moderado. Você quer um Mediterrâneo, mas você quer um Mediterrâneo mais árido, por exemplo. Então você pode ir estipulando juntamente com a sua estrutura essa parte de microclimas que você acha que vale a pena todas essas composições. E juntamente com isso, a parte topográfica que fala sobre os rios, os lagos, as montanhas. Aqui você vai brincar com o formato do seu continente, o formato da sua cidade. Quer que seja, por exemplo, como São José dos Campos, que é um vale. A gente fica no Vale do Paraíba, entre a Serra do Mar e a Serra da Mantiqueira. Não, eu quero alguma coisa que seja mais como um platô. Não, eu quero que seja mais como uma cidade litorânea. Eu quero mais Rio de Janeiro. Eu quero mais São Paulo. Eu quero mais Natal. Não, eu quero mais Goiânia. Não, eu quero mais algo mais artificial como Distrito Federal. Então você pode brincar com a estrutura e a composição da sua cidade estipulando topografia. Como eu falei para vocês, todos esses aspectos que a gente está trazendo aqui, principalmente, é totalmente plausível você expandir isso. E caso vocês queiram que eu traga um vídeo expandindo qualquer um desses aspectos, obviamente ficaria muito feliz, mas deixa aqui nos comentários para eu saber o quanto vocês querem que eu brinque com isso. Fale mais sobre planícies, planaltos, quer que fale sobre construção de cachoeiras e vai embora, a gente pode brincar muito com isso. E a mesma coisa com biodiversidade, lembrando que biodiversidade você pode meio que transcrever como fauna e flora. Claro que todos os biólogos de plantão vão estar achando um absurdo eu considerar biodiversidade apenas fauna e flora. Porém, vamos ser honestos. Se você vai construir um mundo fantástico, você não precisa fazer toda a biodiversidade, começando todo no reino Monera, protista, fungo. Quer fazer? Faça. Eu seria algo maravilhado se você fizesse tudo isso. Mas fazer é bem mais complicado.
Por isso que a gente vai construindo aos poucos macro-animais, macroplantas, e dentro da necessidade você vai expandindo de acordo com o que você acha interessante. E o legal é que, aproveitando isso de será que vale a pena influenciar ou ser influenciado pelo Wikipedia, eu acho que sim, interessante. Porque aqui já fala sobre a Mata Atlântica, que já faria um link com, no caso, a Mata Atlântica que você quer colocar, ou um cerrado, fala sobre floresta amazônica, que é a caatinga, fala do clima temperado encontrado, fala sobre as florestas de araucária, fala sobre aqui, ó, os macro-mamíferos, pumas, onças, jaguatiricas, ou os raros, como os cachorros vinagres, raposas, queixadas, antas, tamanduás, preguiças, gambás, blá blá blá. Então você tem aqui já uma brincadeira que você já pode começar a entender o que você pode colocar dentro dessa biodiversidade. Já no caso, quando a gente fala de demografia, já passamos para um aspecto demográfico, nós já estamos falando das estruturas sociais na composição social. Claro que se você vai construir um país ou uma região, a parte demográfica você vai estar falando, por exemplo, de fatores de taxa de mortalidade, taxa de natalidade, taxa de imigração. E com isso você já pode brincar com algumas coisas, por exemplo, densidade, se é uma cidade muito grande ou tem muita gente ou com pouca gente. Se for uma cidade fantástica, quantos elfos, quantos orques, quantos anões. Com isso você já pode ir brincando, por exemplo, com preconceitos, você já pode brincar com mescla cultural, como eu falei lá na parte histórica da linha do tempo. Se nós temos diversas pessoas, diversas raças dentro da mesma região, será que então não existe uma interferência da cultura orc com a cultura élfica? Ou não existe um isolacionismo dentro da cidade, onde acontece essa disparidade social, onde tem castas? Com isso já começa a brincar com casta. Ah, existe a região nobre da cidade e a região pobre da cidade, onde não existe necessariamente um muro dividindo, mas existe um muro moral que se divide essas duas regiões. Então, legal de você brincar com a parte demográfica da sua cidade é você ver o quanto você pode brincar com questões sociais, culturais, tanto que existe dentro da parte de construção de world building o que a gente chama de o rico e o pobre. O rico e o pobre seria você estipular o que é o rico, o que é o pobre e se existe essa diferença ou essa margem. No caso, todo mundo é pobre, todo mundo é rico. A gente tem, por exemplo, uma cidade como Mary Joas, One Piece, onde nós temos todos os dragões celestiais, as pessoas são extremamente nobres. Quem não faz parte deles são escravos ou pessoas compradas. Ah, não, vamos ser que na verdade é muito mais como Alabasta, que é uma cidade mais imperialista, porém tem diversos níveis. Ah, não, na verdade é uma coisa mais The Walking Dead. Temos grupos esporádicos passados por aí. Então, quando você for brincar de demografia na sua cidade, principalmente é uma construção que tem como fator fazer essa construção social de forma geral. Seguindo, então, entrando em governo, é a mesma coisa quando a gente fala sobre construção de política. E é muito legal e é muito interessante, principalmente quando a gente fala de constituição sociocultural e política. O interessante é que a parte P de política, no caso o PECS, política, economia, cultura e sociedade, estipular política é interessante porque política não é só política. Política também é poder. Política é como o poder é estabelecido para o regimento da localidade. Então, política é, no caso, reinado, império, democracia, é como o poder ele é constituído para a organização geral. O estabelecimento do poder é como o poder se manifesta. É pela força. O poder é feito pela fé. O poder estabelecido é pela honra, é pelas lendas, é pelos mitos, é pelos feitos. Então existe uma grande diferença entre estipular política, que está totalmente ligada a governo, e estipular poder.
O poder é como ele é expressado. A política é como esse poder ele é regimentado. Então fica essa dica aí para vocês, caso queiram colocar. Até já falei um pouquinho no vídeo extremamente antigo que eu falo sobre a diferença entre política e poder. Pretendo fazer uma atualização desse vídeo, mas aí nós temos essa conformação, então sim, bem legal, bem interessante, porque da mesma forma que existe essa parte de governo, fala sobre as crises, as forças armadas, políticas externas, entramos em subdivisões quando a gente fala sobre os estados, é algo interessante, a parte de economia, que é bem legal, porque ó, principalmente a gente pega aqui, ó, gráfico das principais exportações brasileiras. Quando falamos de economia, estamos falando de o que tem, o que não tem, o que precisa, o que puxa. Então, economia basicamente é você estipular o que você produz, o que você exporta, o que você importa e o que você precisa. Claro que tem fator moeda, tem fator poder, mineração, história, tem todos aqui, ó. História econômica, história da agricultura, problemas econômicos, tudo isso tem a ver com economia. É fato. Mas de uma forma geral, você percebe que a estruturação daqui, você consegue entender como é feita, o que consegue, o que produz, o que exporta, o que importa. Então tem diversos fatores que quando você for estipular, principalmente a sua composição econômica, esses aspectos são interessantes. Também tem um vídeo falando um pouco sobre isso, tanto na construção da sua moeda, tem um vídeo específico falando sobre isso, quanto a estipulação do seu E no seu PEX. Seguindo aqui, a gente vai em infraestrutura, e o interessante do infraestrutura é que ela é um pouco mais complicada, porque em infraestrutura você vai estipular educação, saúde, energia, transporte, ciência, tecnologia e comunicações. Tanto que existia, dentro das diversas formas políticas diferentes, uma forma de construção dentro da sua estipulação, que é, quando teve a expansão, principalmente na parte de Getúlio Vargas, principalmente na parte de Juscelino Kubitschek, onde eles quiseram expandir o Brasil, esses termos eram os mais comuns. Pegar comunicação, tecnologia, transporte, energia, saúde e educação, que eram os principais aspectos mais pontuais nessa construção. Então você pode utilizar esse mesmo aspecto. Claro que infraestrutura tem muito mais do que isso. Mas se você for construir de uma forma geral o básico para uma cidade funcionar, principalmente isso. Porque educação vai estipular diretamente o nível intelectual, o nível cultural e essa relação. A saúde vai estipular quais são os tipos de tratamento, a evolução tecnológica, como são esses aspectos de doença. Energia, também transporte, a mesma coisa. Ciência, tecnologia e comunicação, a mesma coisa. Futuramente irei falar um vídeo especificando todos esses aspectos da construção. Falei como construir escolas, futuramente como construir diversos outros fatores, mas a gente vai aos pouquinhos. Cultura, mesma coisa, porque a cultura ela interfere na arquitetura, interfere no cinema, na pintura, música, literatura, culinária, esporte e algo que eu adoro, que são feriados. Então, pessoal, de uma forma geral, eu posso dizer que sim, o Wikipédia ele tem uma composição, uma formatação, pelo menos na parte de Brasil, bem feitinha. Claro que eu mudaria aqui e ali, mas se você quer construir uma cidade do zero e utilizar essas referências, história, geografia, etimologia, demografia, como um passo a passo, é interessante. E o legal é que, como isso aqui é um resumão, você pode muito bem ver o que basicamente é colocado, é constituído, para fazer o seu. Quero fazer música fantástica, beleza. Música brasileira engloba diversos estilos, tanto africanas, europas e ameríndias, ok, existe essa mescla, mas no caso do meu país, vai ser simplesmente uma única cultura africana, ou a minha cultura que eu vou chamar ela de Guindumba, que vai ser essa cultura que eu vou pegar aqui. Então, temos que pensar em música nativa, no caso em estilos. Aqui nós temos a ideia do instrumento e harmônico, quem trouxe, quem constituiu, quem faz, quem estipula. Então você pode ir brincando um pouco desse passo a passo, lendo o resumo aqui
e puxar o que você quer. E o legal é que, poxa, achei interessante, pô, nunca ouvi falar de choro. Pô, o que é o choro? O choro, chorinho é um gênero de música popular brasileira surgido no Rio de Janeiro na metade do século XIX. Pô, que legal, não sabia. Vou entrar aqui em choro e vou ver, ó, já começa. Origem, nome, elementos da ritmo, da forma da letra, uns instrumentos, filmes sobre, ligação com, né, as músicas relacionadas. Então, você pode brincar com diversos fatores e sim, apesar do Wikipedia ser algo extremamente superficial, como um guia básico para você ter um roteirinho, é interessante, pelo menos aqui no Brasil. Se vocês quiserem que futuramente eu faça outros vídeos avaliando a página do Wikipedia de outros assuntos, deixe aqui nos comentários ou me manda no privado via Instagram ou fale comigo também via Discord, que a gente pode, talvez, futuramente, até transformar essas análises em uns vídeos mais recorrentes. Então, pessoal, esse aqui foi meu vídeo, espero que vocês tenham gostado, ficou bem grande, porque eu gosto de analisar o máximo possível, e se vocês acharem interessante, deixa o like, se inscreve no canal e deixa nos comentários alguma outra página do Wikipedia que vocês acham interessante a gente discutir, uma cidade específica, um estado, ou alguma lenda, ou até mesmo a gente brincando com outros fatores que a gente pode ir brincando mais pra cá ou mais pra lá. Use a boa das suas construções e deixe os mundos cada vez mais incríveis. Valeu!